Obrigado, então. Então, vamos... A palestra de hoje é sobre computação quântica. Eu escolhi falar desse assunto, que é um assunto que está bem atual. É um assunto que não é mais do futuro, na verdade, já é do presente. Tem vários sites oferecendo serviço de computação quântica, com os primeiros computadores, como vou mostrar aqui. Essa palestra está inserida dentro do CIP100, que é o Ciclo de Palestras em Ciências Emergentes. A ideia é trazer vários palestrantes para falar de assuntos diferentes do que a gente tem em termos de economia e administração, para incentivar todo mundo a ver um pouquinho de tudo. Então, tem palestras na área de engenharia, tem palestras na área de biologia, astronomia, um pouco também de economia, administração. Então, para público variável, são palestras mais motivadoras, tá? Não são palestras muito para estudo, mas para incentivar vocês a correrem atrás de áreas diferentes, ou para matar a curiosidade. Então, ano passado, a gente teve 8 palestras envolvendo aquecimento global, envolvendo explosão solar, envolvendo galáxia, envolvendo um pouco de teoria econômica, engenharia aeronáutica, espacial. E esse ano estão programados agora, no primeiro semestre, também mais 4 palestras. Eu vou trazer um outro professor para falar de análise de imagem, risco em imagens, imagem de satélite, sensoramento remoto. Depois, um outro professor vai falar sobre aquecimento global, como a Amazônia está influenciando furacões nos Estados Unidos. E depois eu vou trazer, por último, o pró-reitor de graduação do ITA, para falar sobre programações em redes sociais, como se mede o desenvolvimento de uma rede com diversas medidas estatísticas. Vai ser a última palestra, então, do Carlos Henrique, que é pró-reitor de graduação lá do ITA. Tá? Todos são convidados, obviamente, não precisa estar inscrito. A inscrição é apenas para quem deseja contar essas palestras como hora-atividade, mas todos são bem-vindos, não precisa estar matriculado. Então, para começar com o nosso curso aqui, com nossa palestra, a computação quântica, ela, na verdade, partiu a primeira ideia de como fatorar 2 números. Tá? Por que é importante você fatorar 2 números? Parte dela está relacionada com segurança de cartões de crédito, parte dela está relacionada com criptografia, parte dela está configurada com resoluções de problemas bem complexos, tá? Partindo de coisas simples, que é fatorar um número inteiro em 2 números primos. O maior número primo até hoje, mais ou menos, está em torno de 23 milhões de dígitos. Tá? Você pode baixar isso da internet, se tiver curiosidade para ver quais são os números, e são 11 megabytes para download. Tá? Então, você pode ficar visitando aquele monte de número, né? Sentindo prazer em ver aquele monte de número. No caso de comparações teóricas entre um computador quântico e um clássico, você tem ali o algoritmo de Shor, que é o algoritmo mais antigo que existe, é de 1994, para vocês terem uma ideia como o assunto é novo. Tá? Então, ele mostra ali o desempenho em termos de número de operações. Quanto tempo demoraria, por exemplo, para você fatorar 250 dígitos, por exemplo, com um computador quântico, usando o algoritmo de Shor, e quanto você levaria para as operações em termos de computador clássico. Tá? Então, você vê que a curva vai crescendo com os métodos clássicos, enquanto no computador quântico ele praticamente fica estável para qualquer complexidade de número. Aqui tem só alguns exemplos. Então, você tem lá que um fator, se você tiver um fator com 193 dígitos, você levará 30 anos para fatorar esse número. No computador quântico, 0,1 segundos. Outro, você tem um fator com 500 dígitos, você levaria 10 elevado a 12 anos, a idade do universo. Tá? Enquanto que no computador quântico, 2 segundos. Então, o grande barato da computação quântica é que você, talvez, assim, não está importando muito com velocidade, apesar que ela tenha, mas com o volume de dados que você consegue processar, que é gigantesco, é coisa fora do comum. Né? Então, tudo começou aqui, né, em 1824, com um tear chamado tear de Jacquard. Então, o Jacquard desenhava em papelão os desenhos que ele queria fazer com aquelas peças bonitas de roupa, de
de toalhas de mesa, e criou uma máquina para ler esses desenhos e fazer automaticamente isso. Depois nós tivemos, com a mesma ideia do Jacquard, em 1950 e 1982, cartões perfurados. Do lado direito ali você vê a máquina de perfurar cartão, e do lado esquerdo você vê como que era um cartão antigamente para você fazer programas. Então, onde vocês estão fazendo programas, vocês entram no computador e já sai digitando. Antigamente não era assim. Você tinha 3 passos. O primeiro passo era você escrever, editar o programa. E para editar o programa, depois de editado, você tinha que ir na leitora de cartões e perfurar o cartão. Você perfurava o cartão naquela máquina ali, depois ia na leitora de cartões, onde ele ia identificar erros. No caso, a linguagem científica mais antiga é o Fortran, que existe até hoje. E, nessa linguagem científica, se você passasse, por exemplo, da 7ª coluna, já dava erro. Então, as informações de que você queria fazer tinha que ir até a 7ª coluna do Fortran. Da 7ª para frente, aí sim era o programa, e depois ia ter um limite de 80, alguma coisa assim. Então, de 7 até mais ou menos 80 é onde tinha que caber todo o seu programa. Isso era perfurado, né, e depois lido por uma leitora de cartões. E tudo isso funcionou, o homem foi à Lua e tudo mais. Partiu de onde tudo isso? De Turing. Então, a máquina de Turing, a ideia de Turing, o grande gênio da computação, foi exatamente um dia ter uma máquina que pensasse pelo homem, ou seja, uma fita de tamanho infinito, baseado no Jacquard. Então, teria uma fita de tamanho infinito, onde uma máquina leria isso, faria várias atividades, faria cálculos, porque tem uma diferença entre você ter uma máquina de fazer cálculo e uma máquina para ajudar você a pensar. Essa foi a jogada do Turing. Ele não queria uma máquina calculista. Ele queria um programa, alguma coisa que conversasse com o usuário. E aí, por exemplo, tudo nasceu dos números binários. Então, se você pegar um número binário, você vai pegando da direita para a esquerda, você vai somando com esse número multiplicado a 2 elevado à posição dele. Por que 2? Porque é binário, 0 ou 1. No final, quando você soma, você tem o 37. Nesse caso, desse exemplo aí. Ou seja, até hoje, quando você digita no iPad, você digita no computador, você digita no celular, é tudo baseado no silício. Ou seja, é tudo baseado em zeros e uns. É tudo baseado se a corrente entra no sentido horário ou se a corrente entra no sentido anti-horário. Então, ao se fazer isso, o primeiro computador, se vocês olharem do lado direito aqui, tem uma planilhazinha onde a programação é de 1948. Tá? A programação de 1948 para algum tipo de atividade, e vocês vão observar que é todo ele formado em zeros e uns. Tá? Ou seja, era assim que era programado antes. Daí ia para a perfuradora de cartão, da perfuradora de cartão ia para a leitora de cartão, para a leitora de cartão você então mandava o programa rodar, compilava, tinha um compilador que demorava horas e horas para compilar, depois tinha um linkador que linkava todas as bibliotecas, ou seja, um trabalho que a gente faz hoje em 5 minutos demorava um dia inteiro, às vezes a semana inteira. Quando dava erro, era mês inteiro. Tá? E começou aqui, então, com o silício, em 58, que as coisas começaram a ir mais rápidas. Esse é o silício real, está no museu, tá? É o silício de 1958, onde foi o primeiro computador, que foi a primeira máquina, mais ou menos parecida com o computador, que era o ENIAC, que usou exatamente esse tipo de coisa aqui. Você tem aqui, então, hoje, esse computador quântico é atual, já é desse ano. É um computador da IBM, mais ou menos 20 milhões de dólares, onde a gente tem aqui, por exemplo, vocês veem aqui, exatamente por onde as partículas são divididas e são emaranhadas. E essa divisão de partículas emaranhadas é que dá esse volume de dados que eu falei antes para vocês. Tá? O volume de dados depende da nuvem com que essas duas partículas elas se interagem. A partícula ela vai se dividir várias vezes, várias partículas, se forma uma onda, e com essa onda é que a gente consegue, então, trabalhar com o volume de dados. Então, você tem uma coisa chamada entrelaçamento quântico, que o Einstein chamou de efeito fantasmagórico, que significa o seguinte: você tem uma koalinha, né? O pessoal que tem aula comigo sabe, a gente sempre coloca o desenho da koala, né? Que está a distância com outra koala ou com ela mesma subdividida. Existe uma relação entre essas duas partículas. Essa relação, ela exatamente pode estar muito próxima, como ela pode estar na Terra, em qualquer outro planeta, em qualquer outra galáxia, em qualquer outro lugar. É um efeito não explicado isso. Por quê? Quando você rompe a ligação entre duas partículas,
essa relação ainda continua acontecendo. Então, quando você mexe uma partícula, mesmo estando distante, se ela vem do emaranhado quântico, quando você gira ela no sentido anti-horário, a outra vai girar no sentido horário. Ou seja, existe uma relação, mesmo elas não estando mais ligadas entre elas. Isso é chamado de entrelaçamento quântico, ou emaranhamento, ou efeito fantasmagórico. Por que acontece isso? Ninguém sabe explicar. Ninguém tem ideia de como isso acontece. Mas isso pode ser confundido, por exemplo, com velocidade maior que a luz. Não, não é físico. É esse que é o detalhe. O entrelaçamento quântico, ele é mensagem, ou seja, ele é uma informação que não tem nada a ver com quântico, com relacionamento de força. Mas como é que acontece isso? Como que a outra partícula sabe que tem que girar no sentido anti-horário? Ninguém sabe explicar. Mas ela gira. Existem experimentos, diversos experimentos no YouTube. Vocês vão colocar lá, vocês vão ver átomos, partículas mexendo de um lado, outro do outro, em cima de um espectrômetro, com laser, com um monte de coisa. E realmente é fascinante, porque você mexe de um lado e você mexe no outro. Com isso, surgiu então a ideia de, puxa, vamos fazer então uma criptografia baseada nisso, que seria a coisa mais segura do mundo. Se eu tenho 2 celulares, se eu tenho 2 contas, onde existe o entrelaçamento quântico de 2 partículas que estão ligadas nesse celular, quando eu tenho uma mensagem de uma partícula, a outra mensagem só é lida se tiver o entrelaçamento com aquela antiga. Isso nós estamos falando de trilhões de partículas. O que significa dizer que você é inquebrável uma criptografia nesse sentido. Isso alertou o pessoal a realmente trabalhar com uma coisa mais real. Então, como que funciona a computação quântica? De novo, vamos voltar no Teilhard de Jacquard. De novo, vamos voltar lá na história do silício. Só que agora com partículas. Então, o pessoal adotou, por exemplo, eu vou ter uma partícula no sentido anti-horário. Se ela estiver girando no sentido anti-horário, ela vai ser positiva. Se estiver girando no sentido horário, ela vai ser negativa. Com esse símbolo que está aí, que é um símbolo de um triângulozinho, né, marcando a partícula 0 ou a partícula 1. Com um detalhe, a partícula pode ser 0 ou 1 ao mesmo tempo. Ela é diferente do silício. Ela não precisa ser 0 ou 1. Ela pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Esse é o entrelaçamento quântico. Com isso, você vai dizer, mas qual a vantagem disso? A vantagem é que, além de você poder resolver um problema com zeros e uns, você resolve problemas envolvendo as duas para quantas soluções você desejar. Num determinado problema, você pode ter todas as soluções do problema, porque você tem uma gama de probabilidade onde isso vai acontecer da seguinte forma. Uma partícula tem uma certa probabilidade de ser 0 e uma certa probabilidade de ser 1. Tudo depende de como que o fóton é dividido pelo laser. Ora vai ser 0, ora vai ser 1. E você não sabe o que isso vai acontecer até você visualizar a partícula. Então você vai passar exatamente fótons por um determinado cristal, um determinado laser, vai dividir, e você só vai saber a solução quando você buscar essa solução e dizer, eu quero o que acontece com essa função. Todas as outras colapsam, todas as outras viram 0. E aparecem apenas aquelas que realmente servem como solução. Então você tem lá o que são qubits. Tá? São os bits quânticos. O que é um qubit 100, por exemplo? Um qubit 100 é 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Ou seja, é o número 4. Então, o 4, na representação quântica, seriam, por exemplo, 3 partículas, uma girando no sentido horário e 2 no sentido anti-horário, ou vice-versa. Com isso, você tem todos os números que você pode imaginar em termos de giro, ou seja, spin da partícula. Para que lado ela vai? Através de uma divisão quântica. E é isso aqui. Ó. Aquele número 4, por exemplo, quando você tenta fazer uma determinada curva enxergar isso, ele é exatamente uma curva, ou seja, ele é uma série de dados. Então você tem lá um oscilador, aqui um outro com outra frequência, aqui outro com outra frequência. Quando você coloca eles juntos, dá isso daqui, que é o entrelaçamento quântico. Então, tudo que está separado em termos de qubits, bits quânticos, quando você faz o entrelaçamento dele, ele se mistura. E aqui todas as soluções do seu problema estão ali. Você só vai selecionar uma determinada solução e todas as outras aparecem para você. Então, de que jeito? Você faz entrar na resolução do seu problema exatamente
do lado esquerdo, a gente tem os qubits originais. Eu tenho uma caixa, que na verdade são cristais, alguma coisa assim, onde esses qubits vão entrar e vão ter uma função f de x. Essa função de f de x é meu problema. Pode ser derivada, pode ser sistema dinâmico, pode ser equação diferencial, pode ser integral, pode ser divisão de números, pode ser fatoramento de números, pode ser o que for no f de x. A resposta, a diferença daqui, é que você não vai entrar, como a gente está acostumado nos programas, entrar um por um para ver a solução impressa na tela ou na impressora. Você vai entrar com todos os átomos de uma vez. E do lado de lá saem todas as soluções de uma vez. Só que elas vão sair de que jeito? Entrelaçadas. Elas estão embaralhadas. Quando você olha para um determinado f de x, você olha para a função, fala, eu quero funções onde a integral me dê isso daqui. Todas as outras desaparecem. E aí vai aparecer apenas aquelas que são solução do seu problema. Onde, num certo ciclo, e aí entra a física quântica, a mecânica quântica, você trabalha com probabilidade da solução. A diferença é que a gente não tem 100% de certeza na solução. Você tem 99%, 95%. Então você tem que simular várias vezes e fazer uma coisa chamada simulação de Monte Carlo, para que, na média, no desvio padrão, naquele grau de confiança, você tenha a sua solução. Tá? E aí, tudo começou aqui, com o Shor. O Peter Shor foi quem falou assim, tá legal, até 1994, tudo era teórico, bonito, os mecânicos quânticos, físico quântico, ficavam trabalhando na teoria. O Peter Shor resolveu o seguinte problema simples. Olha, tem um número natural, um número inteiro, eu quero descobrir quem são os fatores primos que formam ele. Aí todo mundo falou, opa, peraí que isso é interessante. E ele conseguiu. Ele montou um algoritmo usando somente a parte de partículas para resolver o problema. E aí, bancos, grandes fundos de investimento, o pessoal começou a olhar e falou, olha que aí é interessante. A gente pode resolver o problema de criptografia usando a ideia dele. E aí só fez crescer. Então, resumindo, assim, muito simples, para a gente não perder muito tempo com tabelas de matemáticas, a ideia é muito simples dele. Você tem, por exemplo, a função, ele criou exatamente essa função. O resto da divisão de um número 2 elevado a k por qualquer outro número natural. Por exemplo, 15. Então, 2 elevado a 0 mod 15, ou seja, o resto da divisão de 2 elevado a 0 por 15, como ele é menor, dá ele próprio. Até você chegar nos primeiros que realmente interessam. Então, por exemplo, 2 ao cubo, 2 à quarta mod 15, ou seja, qual é o resto da divisão de 2 elevado à quarta por 15? É 1. Qual o resto da divisão de 2 elevado à quinta por 15? É 2. E aí você tem o f de x. Aí o Peter Shor bolou um algoritmo do tipo assim, tá, e se eu olhar só para o f de x igual a 2? Os átomos dão para ele exatamente, somente aqueles onde o f de x é 2. E por que isso é importante? Porque do lado esquerdo, esses k's que estão ali, do lado esquerdo, são exatamente as partículas, ou seja, a solução cíclica, que você colocando na regra matemática antiga, lá do crivo de Aristóteles ainda, quando você entra com esse número, você sabe exatamente quem são os primos que fatoram aquele número. Então você tem todos os ciclos, e se você pegar qualquer um deles, você vai encontrar a solução. Tá? Depende, claro, do quê? Do tamanho de partículas que você vai colocar no computador. Quanto mais partículas, mais precisa é a solução. Tá? E isso já tem na prática. Vocês podem procurar software livre para vocês baixarem. Tá? Então, softwares pagos. Esse, no caso, é pago. Matemática, por exemplo, que é um software muito potente da matemática, ele tem, por exemplo, já a parte do qubits. Você simula o computador quântico. Você consegue simular o computador quântico utilizando o matemática, da Wolfram. Você coloca lá realmente os qubits, a entrada e saída, e você tem a solução do problema. Você tem, por exemplo, esse é livre, é feito em C++, tem na internet. Você chega na internet, coloca lá qual número você quer faturar pelo algoritmo de Shor, tá? E aí ele simula, demora um tempinho, ele simula para você o valor. Ele acha o valor, quais são os primos que são faturados. Além disso, você tem, em outras linguagens, em Python, você tem em internet online para fazer pesquisa, onde você pode se cadastrar e utilizar, porque os computadores são caros, então são poucos lugares que tem isso daí. E aí,
Eu, aproveitando o algoritmo de Shor, eu fiz o meu próprio algoritmo, né, para testar. Então, você vê que a solução eu coloquei lá, não vou explicar aqui passo a passo, mas vocês vão observar que é pequeno, tem um for, tem um if, tem uma divisão de fatores, ou seja, ele é muito simples de entender, onde eu tenho lá o meu f de x, que são as possíveis soluções, e quando eu escolho exatamente uma dos f de x, as outras se colapsam, elas zeram. E uma vez zerada, o que eu tenho com ela? Eu tenho possíveis soluções. Com essas possíveis soluções, eu vou ter que entrar numa coisa chamada espectro de Fourier, para descobrir qual a frequência que mais aparece. E com aquela frequência, eu tento descobrir quais são os números. No caso, o 17 e o 7, e me tomou 0,016 segundos para rodar o programa. Tá? Bem rápido, claro que o número é pequenininho, mas ele é bem rápido, o algoritmo, para qualquer tamanho de número. Hoje em dia, a gente já tem isso pronto. Já não é, como eu estou dizendo para vocês, a realidade está aí. Essa empresa, ela tem, eu mostrei para vocês, 2 qubits. Eu rodei meu algoritmo com 30 qubits. Essa empresa construiu um computador com 2.000 qubits. 2.000 qubits. Ou seja, você tem 2.000 tipos de combinações de partículas que você pode entrar. A refrigeração é de menos 267 graus Celsius. Você tem toda uma caixa para evitar ruídos, porque os ruídos eles vão interferir na onda. Interferir na onda pode te dar a solução errada. Tá? Então, esses ruídos eles atrapalham. Então, precisa de toda uma proteção e vibração o mais baixo possível da partícula, para que a onda saia da melhor forma possível na solução. Esse computador é o que custa também por volta de 15 milhões a 20 milhões de dólares. Quem comprou ele? O Exército Americano já comprou, tem uma unidade dessa. A NASA tem uma unidade dessa, né, e outros estão correndo atrás agora para fazer o seu próprio computador quântico, porque já é realmente viável. Existe hoje apenas 5 algoritmos, a gente fala de resolver problemas, mas existem 5 tipos de algoritmos apenas, que é o de Shor, que resolve fatoração, existe um outro que resolve busca de banco de dados, fazer busca de banco de dados, e existe uma outra que você resolve problemas de sistema dinâmico, oscilador harmônico, integrais, e mais 2 relacionados diretamente à computação. Então, tem muito estudo pela frente, mas com esses 5 algoritmos já dá para resolver um monte de problemas. Por exemplo, então, a gente tem aqui as empresas que hoje em dia estão usando computador quântico. Você tem o Instituto de Câncer, por exemplo, você tem comunicações, o pessoal da comunicação está começando a utilizar, e você tem, por exemplo, o grupo da Volkswagen, trabalhando com esse tipo de coisa para tentar resolver problema de localização, segurança de informação do carro e tudo mais em tempo real. Tá? Essas são algumas das aplicações que existem hoje. Existem outras, por exemplo, a indústria de remédios, indústria farmacêutica. Ao invés de você perder um tempão manipulando, mexendo moléculas num software, e a cada vez que você manipula uma molécula, você demora às vezes um mês no computador clássico, no computador quântico você coloca tudo ao mesmo tempo e a resposta sai automática. Então, as manipulações são automáticas. E você escolhe qual é o melhor medicamento. Você simula ao mesmo tempo e você tem, no final, qual é o melhor medicamento para aquela situação de entrada. Tá? E isso é que é a grande revolução. Claro que aí vem um problema, porque em breve, e não vai demorar muito tempo, nós vamos ter esse tipo de coisa também aplicando em bolsa de valores. Vamos estar aplicando isso aí em grandes empresas. E aí vai começar a entrar um problema de como regular essas coisas para quem está mexendo com computador quântico, por exemplo, numa bolsa de valores. Porque todos os modelos, com todo ajuste econométrico possível, com todas as teorias econômicas, vão estar exatamente testados ao mesmo tempo. E em segundos. Então, você pode tentar entender o mercado mundial, global, muito mais rápido que todos os outros, tirar uma estratégia global mais rápido que todos os outros e mandar já criar um robô, por exemplo, para comprar e vender ações baseado nos modelos que vêm da computação quântica. Isso pode derrubar o mercado? Pode derrubar o mercado, pode bagunçar o mercado, enfim. Vamos ter alguns problemas pela frente nos próximos 5 anos, a hora que isso realmente entrar no mercado financeiro. Como regular um mercado financeiro quando você tem um computador que testa todos os modelos de tudo que você tem ideia ao mesmo tempo. E ele escolhe qual é o melhor na hora de investir. Tá? Tanto em velocidade como em volume de dados, o que hoje é
apesar da gente ter redes de milissegundos, ou seja, são as redes mais rápidas do mundo, estão na faixa de 100 milissegundos. Você tem isso já rápido funcionando com robôs. Imagine isso, então, acoplado a um computador que pode testar diversos modelos. Então, é uma discussão que vai ter pela frente sobre isso daí. Planejamento de guerras, planejamento de telecomunicações, enfim, tudo isso, não mais do que 3 ou 4 anos, a gente já vai estar tentando bolar alguns cursos para treinar alunos para ir para esse mercado. A IBM do Brasil, por exemplo, já tem grupo, já tem inclusive no site, para quem quiser se cadastrar e começar a programar com computador quântico lá. Então, de lá para qualquer empresa é um pulo, tá? É um pulo bem grande. Você vai estagiar, você vai fazer um summer job, talvez daqui uns 3 anos, 4 anos, você já vai se deparar com algum departamento de simulação, de análise de risco, onde os caras usam simulação quântica, computador quântico, e vai ser uma coisa natural, não vai ser uma coisa tão teórica quanto é hoje. Tá? Bom, é isso aí que eu tinha para falar para vocês, e abro para pergunta. Isso. A pergunta, então, se não cria um problema alguém que tem um computador quântico investir no mercado que não é aberto para todos, só para um determinado grupo. Esse problema já existe hoje. Por exemplo, você tem aí os robotraders, são os softwares para operar, comprar, vender ação, que também em milissegundos, com alta velocidade, que não é oferecido por todas as corretoras, por exemplo, e que também todas as pessoas não têm acesso a isso. Então, também, hoje em dia, tem o mesmo tipo de problema. Ocorre normal. Eu já não sei se eu falei para vocês, mas tem, por exemplo, um livro que chama The Flash Boys, que eram 4 ou 3 garotos que estavam passeando entre os Estados Unidos e Chicago e repararam no celular que a velocidade da rede de um era maior que a do outro. Opa, espera aí, então dá para a gente fazer mercado futuro. Então, eles foram em Chicago, montaram um esquema com um computador usando uma rede, outro computador usando outra. Então, como um era mais lento que o outro, ele sabia o futuro, em coisas de 1 segundo, 2 segundos, mas ele sabia, com 1 segundo ou 2 segundos, o que ia acontecer na Bolsa de Nova York, porque existia um atraso, um delay. E eles ganharam muito dinheiro com o RoboTrader, fazendo exatamente esse tipo de coisa. Ou seja, já sabendo o futuro, eu vou comprar. Porque em 1 segundo, para quem tem 100 milissegundos, 1 segundo é um tempo enorme, dá para tomar um monte de decisão no RoboTrader. Tá? Então, eles ganharam muito dinheiro, foi, inclusive, motivo da investigação da SEC, e não teve problema com lei nenhuma, porque eles aproveitaram uma falha técnica. Eles não burlaram lei, não fizeram nada. Tá? Então, tem um livro bem interessante que se chama Flash Boys, vale a pena dar uma lida nele. Então, já existe esse problema hoje, vai só piorar com o computador quântico. Tá? Mais alguma? Dúvidas? A criptografia vai ser impossível. Vai ser impossível. Realmente essa vai ser a grande vantagem do computador quântico. Com esse emaranhamento que você tem, o volume de cálculo é mais do que todas as partículas existentes no universo. Você não tem como quebrar emaranhamento quântico, não tem como. A criptografia vai ganhar muito com isso, a segurança vai ser muito melhor. Porque a relação, você está mexendo com uma relação de ondas, de frequência de milhares de partículas. E aí, eu vou ter celulares particularizados, mensagens particularizadas. Então, se eu estou mandando uma mensagem para você, eu escolho qual que o bits eu quero, e ali eu tenho um emaranhamento. Ou seja, quando eu mando uma mensagem, a outra mensagem só é lida se ela tiver com um determinado spin que existe. E só você e quem te mandou é que vai saber. Então, vai ser uma criptografia pessoal. Tá? Não vai ser nem uma criptografia controlada. Vai ser controlada, a única coisa que a empresa vai controlar é quantos qubits você vai querer no seu celular ou na sua mensagem, esse tipo de coisa. Mas a mensagem sua é inquebrável. Isso vai ser uma grande vantagem mesmo. O pessoal está trabalhando fundo nesse negócio. Mesmo se você usar, porque, como eu mostrei, a pergunta é mesmo se você usar um computador quântico, fica difícil quebrar
uma criptografia quântica? Sim, porque exatamente como é probabilidade, existe o fator 0, 1 ao mesmo tempo, nem ele mesmo vai saber se você está com o 0, 1 numa determinada mensagem. Ele pode acertar, estatisticamente ele pode acertar 80%, 90%, mas ele não vai acertar 100% também. Então, nem ele mesmo, nem alguém com computador quântico consegue quebrar uma determinada mensagem quântica. Não dá, por causa da probabilidade. Se tem, então a pergunta é se eu vejo algum problema no futuro entre computação quântica e inteligência artificial que pode dar errado. Pode, sempre dá. Esse é um problema. Por exemplo, o Flash Crash, que eu já falei para quem é meu aluno, o Flash Crash de 2010 foi um problema clássico de um robô trader errado. Então tem sim, pode derrubar o mercado, sim. Pode derrubar o mercado, pode criar uma guerra, pode. E coisa rápida. A gente viu em 2010, era em 5 minutos, o Dow Jones já tinha caído mais de 700 pontos. Em 10 minutos ele caiu 2.000 pontos e foi caindo, caindo, e todo mundo ficando desesperado sem saber por quê. Ninguém sabia o quê. E, na verdade, era uma ordem errada. Um robô fez uma ordem errada, foi programado errado e levou todos os outros robôs com ele. Então, o mundo inteiro ficou amarrado a uma operação errada, a uma programação errada de um robô. Então, se você tem um negócio que mexe com um grande volume de dados, com uma inteligência artificial, onde ela toma a decisão por você baseada em curva de aprendizado, e você tem pouca mobilidade para trabalhar com ela, até você tomar ciência daquilo e tentar desligar ou fazer a coisa, é uma tragédia. Isso pode acontecer, mas também coisas maravilhosas podem acontecer também. Como, por exemplo, operações, cirurgias, soluções genéticas para determinados problemas de saúde. Então, sempre tem o lado bom e o lado ruim. Vai. Eles vão ter que se adaptar, né? No futuro vão ter que se adaptar. Todo mundo vai ter que se adaptar a esse tipo de coisa. Vai sempre ter a empresa que vai sair na frente. Essa vai ganhar dinheiro. E aí vão ter que criar regras. Do tipo, o número de qubits que você pode entrar não é tanto, não pode usar o total, a velocidade tem que ter um delay. Enfim, são regras futuras que a gente... Mas vão ter que criar regras. Então, regras de atraso, regras de crédito, regras de compra e venda. Quem comprou, por exemplo, não pode vender nos primeiros 5 minutos. Sei lá, estou chutando, mas pode ter vários tipos de regras diferentes. Vão ter que criar, tanto para criptomoedas, como para qualquer tipo de coisa que use inteligência artificial, computador quântico, velocidade máxima. Aprendendo, a primeira coisa, aprendendo a parte de, pelo menos o básico de computação, usando softwares básicos de programação, software de computação. E aí, quando chegar lá na hora, certamente não é só pessoal de administração e economia. Todo mundo vai ter que reaprender a programar. A hora que você chegar numa empresa, fala assim, não, aqui a gente usa um software que está baseado com computação quântica. Você vai ter que se preparar junto com ela. Então, no começo, era como era o computador antes. Todo mundo mexia com calculadora. Chegou na empresa, tem um computador. Vai ter que ter uma fase de adaptação. Eu mexia com uma linguagem. Chegou na empresa, tem outra linguagem. Tem uma fase de adaptação. Até que vira uma coisa comum. Então, a gente vai entrar numa fase nos próximos 5, 10 anos que vai ser exatamente isso. Como você vai mudar o seu jeito de programar, o seu jeito de pensar em forma algorítmica, que tipo de algoritmo você vai usar, não são mais os mesmos, a regra é diferente. Então, tanto para a economia e administração como para a engenharia, quem vai para a engenharia elétrica, eletrônica, aeroespacial, também vai mudar as regras. Qual o foco? Saber bastante a parte teórica, a lógica nunca vai mudar. Você sabe a lógica de programação, ela vai funcionar em qualquer tipo de linguagem. Isso é igual para todos. Agora, a aplicação a problemas, essa é uma coisa que vai modificar de ramo para ramo. Então, no caso de administração, uma empresa pode estar interessada em localização dinâmica automática de determinados clientes para saber o que ele está comprando e vendendo para oferecer um produto em tempo real. Ao invés de usar o Big Data como é hoje, ele pode usar um Big Data, por exemplo, ligado a uma regra quântica, e instantaneamente ele sabe onde todo aquele volume da população
está andando. Então, ó, tem gente querendo produto A, tem gente querendo comprar e vender um produto B, né? Então, vamos oferecer mais o B, porque isso dá mais rentabilidade para a empresa. Isso seria uma aplicação, por exemplo, para a administração. Ou, onde eu vou abrir minha loja no meio de outras lojas concorrentes? Olha, aqui tem um nicho. Hoje já se faz isso. Você já tem o professor que eu vou trazer aqui, que trabalha numa empresa, que mexe com análise de risco de imagem, você tem esse tipo de coisa já com imagem hoje. Sensoramento remoto já faz isso. Só que faz uma coisa mais lenta. Você vai ter isso instantâneo no seu celular. Ah, qual o melhor vender? Eu vou vender nesse bairro, porque agora as pessoas estão trabalhando com esse tipo de coisa. Aí entra a parte ética que você tinha perguntado. Até quando você pode invadir a privacidade da pessoa? Ela quer que você saiba que ela está comprando aquele produto? Então, vai ter diversas discussões. Né? Ah, vai sair breve. Vai sair, então, a pergunta é se tem previsão para sair um PC quântico ou alguma coisa mais portátil. Né? A saída que eles estão usando é usar o cloud por enquanto. Então, todo mundo pode acessar via cloud. Então, no seu notebook, você pode acessar a internet e acessar lá. Agora, o computador em si quântico, eles vão ficar cada vez menores, porque se a gente olhar aquela imagem do primeiro computador que eu mostrei aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é enorme, é gigante da IBM. Mas, assim como começou o primeiro lá atrás, que a gente tinha essa sala inteira, e hoje a gente tem no celular. A velocidade é diferente, talvez não vai demorar 50 anos para isso ocorrer, não. Talvez assim, em 10 anos, já tenha um notebook quântico, por exemplo. Sei lá. Dependendo do preço, o preço for cair, o preço das placas foram caindo, você vai diminuindo. Acho que o problema é mais financeiro do que um problema técnico. Sim, eu acho que, por exemplo, se a gente lembrar quando a gente tinha calculadora, aquelas calculadoras antigas e o de hoje, né, que mudou bastante. Por exemplo, você pode ter um computador quântico e ao invés da gente ficar teclando ou mexendo com isso, você pode ter uma realidade virtual. Então, sei lá, você pode ter uma coisa que você pegue realmente ela, pega o banco de dados, joga aqui, pega outro banco de dados, com a mão, uma mão com algum tipo de equipamento, ou luva, ou sensor, um chip, por exemplo, que já estão implantando. Né? Você pode implantar um chip hoje na mão. Pode implantar um chip na mão, ele sabe a sua localização. Você quer um chip que chega em casa, já avise para o computador que você está chegando, ele já acende a luz, abre a porta para você, destrava, já liga o micro-ondas para aquecer uma determinada comida. Isso hoje já funciona assim. Você coloca um chip aqui, tem vários experimentos sendo feitos na Dinamarca, no Uruguai, onde as pessoas estão implantando chip. Então, você imagina, por exemplo, com o computador quântico, se for reduzido, por exemplo, fazer coisas, ao invés de você ficar numa tela, ele salte para fora e você começa a mexer com um banco de dados numa espécie de holografia, por exemplo, que hoje em dia é uma coisa ainda muito lenta, tem que colocar um óculos, tem não sei o quê. Pode ser que no futuro a gente não tenha mais isso. Você liga o seu computadorzinho quântico e mexe com uma realidade virtual realmente ali do seu lado, como é em filme de ficção científica, por exemplo. Isso pode se tornar real. Isso pode se tornar real. Então, eu acho que a gente não chegou no limite. Cada vez a invenção vai vindo e você vai criando em cima daquela antiga outras melhores, né? Ou outras piores. Podemos virar escravo de tudo isso também. Né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa para crescer ainda. Né? Então, eu acho que dá para melhorar bastante do que a gente tem hoje ainda. Não, na parte de engenharia, com certeza. Toda aquela parte de sistema dinâmico, calcular a estabilidade do avião, calcular em termos de sensor, os sensores vão ter que melhorar. Então, você tem sensor em tempo real, real mesmo, né, segundo a segundo, onde você tem um volume de informações e ele pode prever daqui até onde ele vai chegar,
que tipo de vento, rajada de vento ele vai ter, que tipo de oscilação ele vai ter, que tipo de flutuação. E o controle automático vai ser mais automático ainda do que o controle automático é hoje. Então, vai melhorar bastante mesmo. Eu acho que vai, na minha opinião, acho que vai chegar mais a gente vai ter mais analistas, eu acho. Os programas no futuro vão ser programas talvez podem ser até autoprogramáveis. E você vai precisar de uma pessoa para analisar aqueles resultados. Ou uma pessoa especialista que vai ensinar um programa a analisar resultados. Então, eu acho que no futuro talvez precise de alguma coisa de analista de design de códigos, por exemplo, analista de resultados, enfim. Porque fazer o programa, praticamente, tem programa hoje em dia, com base no que a gente vê, tem programas que já fazem programa para você, inclusive. Você dá as premissas e eles começam a fazer um pedaço do programa para você. Inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa disso daí. Né? A Boston Robotics, por exemplo, vocês já viram aqueles robozinhos, né? Robô que abre a porta sozinho, que anda na neve, que o exército americano está comprando um monte desse tipo de robô. Enfim, ele anda sozinho, ele faz sozinho. Ele mesmo se autoprograma, ele aprende com os erros. Né? Então, a programação vai mudar bastante, mas você sempre vai precisar do ser humano para aquela tomada de decisão, analisar o cenário, qual tipo de programa você vai usar, qual tipo de programa você não vai usar. Tá? Tudo bem? Obrigado, gente, agradeço. Tá?